Memória na TV recebe hoje com muita alegria um amigo querido, Celso Zappa. Celso, produtor musical, músico, radialista, museólogo, autor de livros de memória, está fazendo um segundo livro com as brincadeiras de rua lá no Parque das Nações. Zappa, você acredita na memória? Primeiramente, bom dia, Ademir. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque fica tá no ar, valendo, né? Então tá valendo. Para ad eterna, né? Quem sabe alguém, né, no Japão esteja sintonizando, né? Então... Legal. Eu acredito na memória, sim, Ademir. Eu acho que a memória não pode ser esquecida, né? Porque a gente aprende com o passado, com os erros e com os acertos. E tem muita gente que hoje em dia está esquecendo disso, né? Só olha daqui para frente. Não, é o futuro. E a questão da urbanização também conta. Por quê? Eu conheci muita gente que morava em casa, a residência. Eu cresci lá no Parque das Nações. A região era só casas e terrenos grandes, 10 por 50, 10 por 30. E hoje em dia você pega, devido à especulação imobiliária, cada casa de 10 por 50 virou um punhado de sobradinhos onde moram no mínimo 8 famílias. Então você imagina o tamanho do apartamento, 40 metros. Então quando você tinha um espaço, um quartinho da bagunça, que você guardava um monte de coisa antiga dos seus avós, os brinquedos antigos, hoje em dia ninguém mais guarda, não tem espaço físico. Então com isso vai se perdendo a memória, né? Você sabe, você fala Parque das Nações, a gente lembra da Igreja do Bonfim e da Biblioteca Cecília Meirelles. Sim. Biblioteca Cecília Meirelles, que guarda uma coleção do Diário do Grande ABC desde o tempo do Nil Seller. Era uma coleção muito legal, é uma coleção muito legal, que ficava aqui na Nair Lacerda e que um certo secretário mandou jogar fora. Almas generosas guardaram aquele material que hoje está lá precisando de um restauro. A gente já escreveu isso na coluna Memória e insistimos com o prefeito Paulo Serra. Vamos preservar essa coleção e colocar à disposição do estudante, do professor, das famílias lá do Parque das Nações. É isso aí. Parque das Nações é a sua terra natal. Você falou da Igreja do Bonfim. Quando eu comecei minha carreira como músico, comecei a estudar em 1981, numa escola que chamava Curson, do Robson Miguel. Né? Comecei a estudar bateria lá. Isso. Era aqui na Perimetral. E eu participava lá do grupo de jovens da igreja. E eu fui o baterista oficial da Igreja do Bonfim por uns 5 anos. A gente tinha lá o grupinho de rock que gostava de tocar, jogava bola, molecada da bagunça. E aí o padre falou, era o Frei Luiz na época, ele falou, olha, se vocês querem continuar usando o instrumento, equipamento da igreja, vocês têm que tocar na missa. Aí, vamos tocar na missa. Houve até uma polêmica, música jovem dentro da igreja, né? Lembra disso? Mas lá não, teve, mas posterior à minha fase. Porque a gente tocava lá, tinha bateria, a igreja guitarra. do Bonfim sempre foi progressista, né? Sempre foi, muito bacana. E a gente tocava na Missa do Galo, na Páscoa, Missa do Natal, era uma festa. Guitarra dentro da igreja. E bateria também, né? Bateria também. Porque a bateria sempre sofreu preconceito. Né? O músico Celso Zappa começa com a bateria. Sim, comecei estudando, aí depois, no meados dos anos 1980, eu fui estudar na Fundação das Artes de São Caetano. Que legal. Hoje em dia eu não sei como é que está a fundação, mas o tempo que eu estudava lá era pesado. Eram 3 semestres de básico e 3 semestres profissionalizantes. A última vez que eu vi, isso já tinha dobrado, já eram 6 semestres de profissionalizante e de básico. Então, quer dizer, o que você aprendia em 3 anos, hoje você já aprende em 6. Era difícil. Eu fiz bateria e percussão erudita lá. Olha só. Me formei, aí depois eu saí de lá, entrei aqui na FATEA, que é o Coração de Jesus, né? Que depois virou FAIM, que hoje em dia já não existe mais, infelizmente. Que era um grande celeiro, viu, Ademir, de músicos, artistas plásticos, desenhistas. Muita gente boa frequentou, estudou e saiu aqui da FATEA. Isso aí já comecinho dos anos 1990. E lá, aí a minha vida deu um outro rumo musical. Aí comecei a tocar com gente mais interessada e a coisa andou. Aí depois que eu
porque a minha vida é assim. Eu comecei a tocar bateria. Aí virei músico profissional, músico de estúdio. Depois a gente falou, pô, mas a nossa produção, não só a minha, a produção aqui da região não tem onde escoar. As rádios não tocavam. Vamos montar uma rádio para tocar nossas músicas e as músicas dos amigos. Vamos tocar. E montamos a Rota 99 FM, né? Aí com isso a coisa andou. Aí para a gente dar sequência e ter show, vamos montar uma produtora. Aí montamos uma produtora, né? Na época se chamava, a primeira foi a Cabra. Aí montamos uma produtora para fazer show, que era uma associação cultural e comunitária André Brasil, era a Cabra. Aí a gente montou essa produtora, depois montamos uma outra rádio chamada Stiling FM, que só fazia lançamento, era uma rádio... Stiling e lançamento. 100% artistas da região do Grande ABC. 100%. Se você não ouvia lá um Led Zeppelin, um Beatles, não. Era só pessoal aqui da região. Zé Terra, Banda Palhaço e assim vai. Formados ou não pela FATEA ou pela Fundação das Artes ou no bairro de cada um? Não, se a pessoa tinha um registro musical, fita cassete, que naquela época era diferente, né? Isso aí já foi anos 2000, começo dos anos 2000. Não tinha problema, a gente tentava digitalizar, melhorar um pouco, né? Dar uma masterizada e jogava pro ar, não tinha problema. Aí a rádio ficou alguns anos no ar, parou também. Aí montei uma rádio em Paranapiacaba, a Fog FM. Aquela fez sucesso. Aí eu fiz uns cursos lá para molecada da própria vila e eles tocavam a rádio. E era legal, a gente só pegava na vila, né? Não eram rádios legalizadas na época, né? Mas a gente se denominava comunitária porque a gente prestava um serviço comunitário. Sim. Aí depois de lá, continuei só tocando, né, produzindo. Depois apareceu a oportunidade da gente montar e tocar a Zoom FM, que é a única rádio oficial que opera em frequência modulada aqui em Santo André, também conhecido como FM. Tá legal, puxa vida. É um trabalho. O que é mais interessante é que você documenta tudo isso. Esse seu livro da rádio fala detalhes, desde a programação até as circulares internas, tudo você guardou? Guardei, tenho tudo lá. Quando eu fiz o livro, Ademir, esse livro demorou para sair, porque apesar de ser um livro razoavelmente de 100 páginas, né? Vamos falar, um livro pequeno. Linguagem maravilhosa. Muito obrigado. Vindo de você é um grande elogio. E realmente, é o livro que você começa a ler e não quer parar. E assim, tinha muita gente envolvida. Lógico, eu coloquei o meu olhar, a minha percepção das coisas, mas eu não queria que ficasse só na primeira pessoa. Eu queria conversar com as pessoas, todo mundo que participou, os ouvintes, pessoal das... O que vocês achavam da Rota 99 FM? Como é que era a sua participação, né? Para a coisa ficar mais abrangente possível na área das ideias e das memórias, né? Porque a memória, você sabe que às vezes ela atrai a gente. E às vezes eu achava que era uma coisa, um determinado fato, e o pessoal falou, não era isso, foi assim. Não, será? Aí conversava com uma outra, então eu estava errado, e aí acertava a história. Mas foi legal, foi um bom aprendizado, né? Foi meu primeiro livro, gostei muito de escrever, né? De fazer a pesquisa, porque é isso que é mais legal. E da Rota 99, quando eu fiz o livro, antes da pandemia, infelizmente, quando saiu o livro, a pandemia estourou. A intenção era fazer lá no Museu de Santo André uma exposição, porque eu tenho muita coisa lá, foto, equipamento, né, camisa da época, fazer um lançamento do livro com uma exposição da Rota 99 FM. Não deu certo, quem sabe na segunda edição dá. Claro, né? Claro. A primeira está totalmente esgotada, você já falou. Sim. Foi até uma surpresa, né? Porque eu achava que, devido até à questão financeira, eu só fiz 100 exemplares. E o livro ficou relativamente caro, Ademir, porque... Quanto menor quanto menos exemplares, mais caro fica, mas também a questão de uma novidade que eu lancei, que foi o Pencard. Por que eu falo que eu lancei? É porque eu nunca tinha visto ninguém ter feito isso até então.
De lá para cá eu já vi vários artistas lançando isso. O Guilherme Arantes lançou essa semana um pencard com músicas, etc, né? Depois você me permite, eu até mostro aqui o que vem a ser um pencard. Poxa vida. E só o pencard custou R$ 24. Só o pencard, pois já é o preço de quase um exemplar de um livro popular, né? Que vem anexado ao livro. Isso, com áudios, depoimentos, entrevistas, de tudo que aconteceu na rádio. Porque na minha cabeça, assim, não via... Celso, você acha que a molecada sabe o que é LP? Eu digo a molecada de 14, 15 anos. O que é LP? Ó, Ademir, O long play. long play. Eu não sei se essa faixa etária sabe, mas uma geração que antecedeu a essa, eu acho que sabe, porque o LP virou uma coisa cult. Virou, hoje, né? Virou assim uma modinha até, olha, o cara lançava... Você trouxe alguns. Sim. Vamos mostrar? Vamos. Essa capa da... Isso aqui. Isso aí foi um... Moral e Bons Costumes, volume 4. 4. É uma beterraba que está aqui, que explica por que a beterraba está fazendo aqui. Esse aí, bom, para começar do nome, né? A banda, ela tinha Moral e Bons Costumes. Era uma banda que trabalhava assim com humor, tinha um quê de teatro no meio, então já era meio zoeira. Então o nome já vem disso. Moral e os Bons Costumes é uma coisa que a gente não tinha muito naquela época, e a gente tá vendo aqui, olha, Boca, Alemão, Largura, são os músicos. São os músicos, Boca, Alemão, Largura e Luiz Rossi. Boca, Alemão, Largura, Banha, que é a música beterraba. Esses são os autores, né? Ah, são os autores. Os autores. Ah, não são os músicos. Os músicos, o vocal é o Boca, Isso, o baixo é o Alemão, guitarra o Largura, outra guitarra 1 minuto, você na bateria, o Zappa na bateria. Participação especial de Paulinho e Schwarzenegger. Isso. Eram os metais. Mixagem Vladimir Ganzeria, produção executiva Vladimir, e essa capa bonitinha desenhada pelo Jefferson Veríssimo. O vulgo Titi. Essa capa foi o seguinte, eu estudava aqui na FATEA, como eu já disse, e a gente precisava de uma capa, mas a gente não queria colocar foto de ninguém. Falei, pô, vamos fazer uma arte. Aí eu lancei um concurso lá, da capa do disco da Moral. E um amigo nosso, Jefferson Titi, que era o apelido dele, ganhou, fez essa beterraba linda, ficou muito bacana, né? E o volume 4 foi uma brincadeira que a gente fez, porque toda banda grande de rock, o volume 4 é o mais famoso. Led Zeppelin, volume 4, é o disco mais famoso. Black Sabbath, volume 4, dizer que, na verdade, mais esse famoso. É o volume 1. Esse é o volume 1. Mas batizado de volume 4. E esse disco foi gravado no Espaço Camerati. Isso, saudoso. Camerati é uma saudosa memória. Né? E Camerati fez tudo, não fez? Fez tudo. Começou com escola de música, depois começou com Santo André. Aí virou estúdio, gravou todo mundo que você possa imaginar, inclusive Tom Jobim. É mesmo? Rita Lee, todo... Mas não aqui, né? Não, o Tom Jobim eles foram gravar lá, fizeram um estúdio móvel e levaram. Mas quem o resto, veio aqui todo em mundo Santo André aqui... gravar na Camerati? Ó, a Rita Lee veio, todo o pessoal do jazz e do blues veio para cá, para Santo André. E um dos maiores bateristas do mundo, chamado Billy Cobham, também veio aqui com a Vera Figueiredo e gravou uma faixa do disco da Vera Figueiredo chamado Qual foi Mr. o auge Bacalhau. do Camerati e quando que ele chega ao fim? O Camerati foi o seguinte, eu não sei precisar datas, né? Mas eu tenho uma história bacana com o Camerati. Acho que o segundo meado dos anos 1980 foi o auge do Camerati. Ele começou em 79, né? Cresceu nesse ponto. Já na década de 90, não vou dizer que foi abandonado, mas deixaram de investir em equipamento, essas coisas. Aí o Vlad, que é um grande amigo nosso, produtor, ele tomou um pouco à frente do Camerati e abriu para bandas independentes, né? Gravando bandas, shows ao vivo, porque lá tinha um mini palco que dava para fazer bastante coisa. Abriu para bandas assim. E o interessante era assim, era um LP, de um lado era uma banda, do outro lado era outra banda, para aproveitar até a questão financeira. Com a Moral e os Bons Costumes, a gente não conseguiu um parceiro musical parecido. Então a gente fez 2 shows, né, com casa cheia,
para arrecadar o dinheiro para gravar um disco. Então, o Moral praticamente é a única banda que participou desse projeto que tem um disco sozinho. A maioria das bandas é um lado só, lado A e lado B. Para quem não sabe, o LP tem 2 lados. E a gente tem um segundo LP aqui. Temos. Esse é bem colorido. Esse aqui Conta já a história desse Brazilian Surf. Surf A Go-Go. Go-Go. Esse volume 1. Esse é o volume 1. Tá aqui. Esse aí é da banda que eu toco atualmente, né? Esse que já vai fazer agora, no meio do ano, 20 anos já. A banda se chama Eric Von Zipper. Aí é um trio, né? Eu, o Marcelo Magrão e o Loester Doná. Surf Music Instrumental. Foi convidado a participar dessa coletânea que só saiu lá na Europa, com bandas de surf brasileiras, né? Que aqui praticamente todas as bandas do Brasil de surf estão nesse LP. E a capa de quem que é? Não sei dizer. Essa aí a gente só participou com o áudio. Beleza. Não participei da produção, né? Do LP, molecadinha, os DVDs... Aí tem aqui, ó, um CD, né, do Eric Von Zipper, com a ilustração do Márcio Baraldi, o grande Mimi. Márcio! Né? Nessa época que éramos um quarteto. O Márcio Baraldi é um cara fantástico. Fantástico, né? e muito mais. E muito mais. Márcio, vem contar suas histórias. Ele mandava todo o material pra gente, viu? Vem aqui conversar com a gente. O Roberto Baraldi, irmão do Márcio, começou no jornalismo aqui com a gente. Hoje é uma estrela, né? Esqueceu da gente. Lá no Sul, né? Nem sei, ele tava em... O Roberto estava na Fiat em Belo Horizonte, foi o último contato, né? O Márcio Baraldi, eu conheço ele desde a Fundação das Artes, lá em 87. Você sabe que ele até assina, mas não precisa assinar, né? Não, é o traço do Baraldi. Eu montei Nascido na Vila Bastos. Aqui morou até pouco tempo. Agora está na Vila aqui. Mariana. Tá na Vila Mariana. Isso aqui é um outro LP da banda Moral e Bons Costumes, um segundo. Então, aqui que a gente, pela vestimenta, a gente falou, puxa vida, antecedeu Mamonas Assassinas? Sim, bem antes. E teve era hard brega, a gente era denominado como uma banda de hard brega. E tem uma história demais que vocês foram no Jô Soares e aí não conseguiram porque o Jô caiu da moto. Então, o destino poderia ter sido diferente com a gente. Foi essa banda? Foi. No comecinho dos anos 90, a gente fez uma excursão, vamos chamar assim, da faculdade para assistir o programa do Jô Soares, no SBT, acho que era ainda. E levamos um material, aproveitei, né, eu já corri atrás disso, conversamos inclusive com o Jô Soares, lá fiquei muito amigo do Miltinho, baterista, né, a gente ficava lá. Aí falou, legal, vamos agendar. Eu sou baterista em Santo André, o Miltinho é baterista aqui na TV, né? E a gente trocou muita figurinha. Falou, tudo bem, vamos agendar a banda para vir tocar aqui e fazer uma entrevista. No dia 17 de dezembro, não recordo se é 91 ou 92. Né? E aí tudo certo. Quando foi esse período, o Jô Soares sofreu um acidente de moto. Aí cancelou todas as entrevistas, ele ficou muito tempo fora do ar, só passando lá as reprises. Quando ele voltou ao vivo, a gente entrou em contato. Aí falaram, Zapa, agora vai ter que esperar um pouco, porque tem muita gente famosa que está acumulada. Aí a gente perdeu a oportunidade. Talvez tivesse sido diferente a história da Moral. Mas a Moral existe até hoje, eu não participo mais, mas ela existe hoje ainda. Tem mais um... Esse aqui foi o disco, né? Que a gente passou para CD, porque a gente ficou moderno na época. O grande lance, eu acho que é o teu livro, o seu primeiro livro. Esse livro. Nossa, isso é muito demais. Só tirar aqui, ó, Pencard. Explica para o pessoal o que é. Né? Então, isso aí, contei um pouco Esse é o meu primeiro aparelho de som na vida.
Isso aí eu ganhei do meu pai em 1978. Existe lá comigo até hoje. E eu aproveitei, né, para colocar o pencard ali. O pencard é isso aqui, pessoal. É um cartão, acho que dá. É um cartão que na verdade é um pendrive. Você abre ele, ele vira um pendrive e nesse aqui ele contém todas as informações que eu consegui guardar e selecionar da Rota 99. Entrevistas, depoimentos, vinhetas, locuções. Quer dizer, só o que vale é isso aqui, o resto é enfeite, né? Aí fizemos em forma de uma fita cassete que ela vem dentro do livro. Esse é o famoso pencard, que custa internamente, aqui o lado memória realmente do Zappa, olha, ele menininho, cabeludinho, e ele com a cachorrinha. Esse aí é o Dentel. O Dentel. Esse aí foi o nosso guardião. Ele tem esse nome, Dentel, porque à época o órgão que fechava as rádios piratas era o Dentel. Então eu fiz umas homenagens. Né? Essa é uma arte do Márcio Pezão, meu compadre, nosso parceirão. E só na capa ela já conta metade da história da Rota 99. Né? Tem aqui ó, a casa do Celso Zappa, a polícia. A polícia é o lance da rádio comunitária, né? É, a Polícia Federal, né? Perseguia Pessoal, e fechava as rádios. Tem um toca-disco aqui, tem um bip, olha aqui um bip. Um bip, quem sabe o que é bip? A grande sacada da interação com a rádio comunitária eram os pagers, Estúdio né? Camerati. Onde a gente fez muito show lá, na Rota 99. E uma coisa, você vê na minha vida, Ademir, uma coisa ligada na outra. Comecei com a banda, a gente foi pro Camerati fazer os shows lá, as gravações, gravamos muita coisa no Camerati. Quando eu montei a rádio com outro pessoal, a gente foi pro Camerati fazer show, produzir show lá. A gente tinha um projeto chamado Na Rota do Blues, que a gente apresentava lá. Trouxemos muita gente legal, muita gente aqui da região tocou lá também. Com isso, eu fiquei muito amigo do Belchior, do saudoso Belchior, né? E por quê? O Belchior era o gerente do Camerati, foi por um período. O primo dele, que se chamava Edinardo, não era o homem do pavão misterioso, tinha um dinheiro, queria ser músico e arrendou o Camerati, né? Mas manteve todo o equipamento antigo e tal. E colocou o Belchior, que estava aquele tempo meio ocioso, para gerir lá o projeto, o espaço todo. Como eu frequentava bastante lá, a gente acabou tendo uma amizade bacana. Né? Eu conhecia já o Belchior nos festivais, ele veio tocar uma vez no Festival dos Metalúrgicos, no começo dos anos 90 aqui em São Bernardo, eu era júri fixo, todo ano eu estava lá de jurado e tal. Inclusive era jurado de morte também, porque o pessoal ficava bravo, né? E aí a gente ficou amigo lá no Camerati. Eu estava sempre lá, gostava dele, né? Sempre, já era fã. Ele era um cara muito inteligente, a gente se dava bem. Ele era o professor santo bateu. Universitário, não era? Isso, O santo bateu lá, a gente trocava muita ideia. Quando ele falou, Zappa, a gente vai parar com o Camerati. Eu falei, não pode ser isso. Vai parar, porque não dá dinheiro, papapá. Aí eu falei, então eu quero ficar com o Camerati. Tudo bem, vamos fazer negócio. Aí juntamos lá, eu, Belchior e o Edinardo, e fechamos por $30.000 na época. Isso aí, final dos anos 90. Não era muita coisa, comparado, não era, o dólar não estava 5 por 1, né? Aí tudo bem, vamos fechar, então tá bom, tá feito, tá feito. Agora vamos ver a questão jurídica da coisa. Quando foi para o jurídico, o Camerati estava devendo muito dinheiro para o proprietário do espaço, do imóvel. E o proprietário, esse dinheiro dos $30.000 era para eu pagar toda essa dívida, etc. Né? O proprietário não quis mais, falou, não quero mais não, quero o imóvel de volta. E, infelizmente isso aconteceu, passaram o trator em tudo, literalmente, derrubaram. Hoje você passa lá, o que foi o Estúdio Camerati, o lendário Estúdio Camerati, hoje é um estacionamento. Infelizmente. Aqui no bairro Jardim. Bairro Jardim, Rua Padre Manuel da Nóbrega, bem ali, perto da Rua das Monções. Recebemos com muita alegria Celso Zappa. A gente está passando para todos os convidados o livro Antecedentes Históricos do ABC Paulista, do Vanderlei dos Santos. É um presente da família. A família pediu para que a gente distribuísse o livro. Como é que a gente vai distribuir? Distribuir para quem gosta de memória. E o Celso gosta da memória. Adoro. O Vanderlei faz muita falta.
um amigo querido. Grande Vanderlei, E né? a gente queria Obrigado, fazer Ademir. um acordo com você, Celso. Comigo? Lançar o seu livro das brincadeiras do Opa! parque aqui no estúdio. Já tá feito. Tá feito? Ó, na Posso minha contar? época, se deu a mão, já era. Então tá bom. Então tá certo. Então nós já Legal. aprendemos o que é LP, O LP, aprendemos várias Pencard. coisas. Fomos Né? do LP ao Pencard hoje, hein? Passando pelo CD. Gente, o Celso é demais. Eu lembro, Obrigado. uma vez nós fomos até São Paulo, na casa da Viúva do Paulo Sérgio, do grande Paulo Sérgio, Dona Raquel. Dona Raquel. Dá um abraço para Dona Raquel. Mano, falo com ela sempre. E a gente vai começar na edição, você separa um trecho do seu conjunto musical, da sua banda, Tá. aí a gente vai começar. E vamos terminar com Paulo Sérgio. Ah, que legal, Não é legal? hein? Boa, É isso? ótima Então, pedida. com o Paulo Sérgio, que seria tão bom se ele pudesse estar aqui sentado, conversando com a gente, mas pelo menos a música, a última canção, não é isso? Nossa, eu adoro essa música. A última canção com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. E na próxima semana, mais um cantinho da memória, a memória do Diário do Grande ABC, porque a nossa história, a história da região é muito rica. E hoje, olha a história musical, Camerate, Fundação das Artes, a gente sempre pensa no teatro, você mostrou esse outro lado também musical, né? Da Fundação das Artes. Aí o Celso falou assim, como é que está hoje a Fundação das Artes? A pergunta fica no ar. O diretor ou a diretora vem aqui conversar com a gente, contar a história da Fundação das Artes. Então até a semana que vem, um grande abraço a todos. Você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, confesso, iguais àquelas não mais ouvirá. E amanhã sei que esta canção você ouvirá num rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar.